Oi, gente, boa noite. Segunda-feira, semana já começou e o ABC no Ar tá de volta ao vivo, trazendo a programação, os bastidores, um pouco do universo da Empresa Brasil de Comunicação. E ó, dizem que a primeira impressão é a que fica. Mas é fato que o ser humano é cheio de impressões e opiniões sobre os mais diversos assuntos. E toda essa diversidade é o norte do programa Impressões, que vai ao ar toda segunda-feira às 9 da noite. E a Catiúcia Neri é quem comanda isso, tudo bom? Oi, Karina, obrigada pela participação, por me chamar, de estar aqui com vocês. É um prazer. Aliás, você que está voltando de férias. Estou voltando, tomando pé aqui da situação. Cheguei hoje, estava uns diazinhos afastado, foi meu aniversário semana passada. Parabéns. E aí eu fui comemorar um pouquinho, mas já estou de volta, prometendo assim um ano de muito trabalho, tem muita coisa para vir aí pra gente. E esse 2020 promete, né? Promete bastante coisa. A gente tem assim pelo menos uma lista de convidados assim imensa para o Impressões, é um programa semanal e a gente tem aquela wish list, não tem a wish list da compra, aquela lista de desejos? Dos desejos, a gente tem algumas que já estão aí encaminhadas para fazer aí o público da TV Brasil acompanhar a discussão, as atualidades, trazer gente de peso, de importância para trocar uma ideia com as pessoas que estão em casa. O Impressões que é um programa de entrevista com uma pegada super leve e os mais diversos assuntos, né? Mais diversos assuntos. Assim, eu quando me chamaram para assumir esse programa, eu assumi o programa no ano passado. Eu fiquei pensando, mas que tipo de entrevista eu quero levar para as pessoas? Qual é a conversa que eu quero levar para quem está em casa? Porque existem diversos programas de entrevistas, né? Inclusive na nossa programação da TV Brasil. Então, como o nome do programa é Impressões, a gente quer trazer, assim, não só a parte dura do entrevistado, digamos assim, que eu tenho factual para falar de política, algo muito grave que está acontecendo, e aí você chama aquela pessoa e aquele entrevistado chega duro, você quer levar a pessoa assim de um jeito mais leve, né? Descontraído. Você costuma conversar antes da entrevista? A gente, quando tem a oportunidade, conversa um pouquinho antes, mas eu costumo fazer assim, eu estudo aquele entrevistado, vejo exatamente que conversas ele já teve, com quem ele falou, por onde ele já foi, para tentar até não repetir o que ele já falou lá. Tem algumas coisas que não dá, que são essenciais que você repita, é tipo música que cantou não aguenta mais cantar. Tem aquelas perguntas que você não tem como se safar delas, mas aí você tenta entrevistar, ver aquele outro lado que está faltando, tentar também humanizar aquela pessoa que chega para conversar com você, que é aquela, digamos assim, uma autoridade que fala só sobre política, mas e aquela pessoa, como ela é na vida dela, na família? É muito importante, né? Porque às vezes algumas personalidades, a gente já tem a visão pronta delas na televisão, mas quando você vai conversar, você descobre um mundo que pode ser explorado, né? E você, quando vai com uma coisa muito pronta, preparada, ele só fala de política, eu só vou falar de política com ele, você acaba perdendo a oportunidade de ele te trazer alguma coisa nova, né? Porque a gente tem que ir com essa porta aberta para encontrar a pessoa e ela vai te trazer novos elementos. É como na reportagem, né? A gente que é jornalista, se você vai para a rua e vai pautado ali, eu vou com aquilo, e você vai com aquela visão tapada, você não olha o que está ao redor, o que a pessoa pode te oferecer, né? Então a gente abre essas portas para conhecer a fundo aquele entrevistado. Catiúcia, a gente tem um vídeo que a gente fez, você apresentando com convidados. Vamos dar uma olhada e daqui a pouquinho a gente volta com esse papo. As respostas estão lá. A gente pode não estar a fim de vê-las ou não, mas elas estão lá. Estão na história dadas, de cada um. Na história de cada um. Agradecer ao presidente Rodrigo Maia e ao presidente Davi Alcolumbre, que eles me abrem as portas para que eu possa conversar com os líderes. Então é mais nesse contato da gente convencer a importância, de mostrar a necessidade de aprovar aquilo ali. Estamos de volta aqui com a Nina Silva, a gente estava falando no bloco. Sim, no Black Money nós temos 3 áreas, né? Comunicação, educação e serviços financeiros. Quando alguém ocupou um muro, para você ocupar aquele muro novamente, só se houver a autorização do artista que fez inicialmente. Mas quando chegou em 62, que a gente foi lá fazer o concerto do Carnegie Hall, a gente viu que a gente tinha devolvido a eles uma coisa também, porque eles falavam, cara, é maravilha a nossa música, mas o baterista fica a noite inteira. Aí agora eu olhar para ele, quando ele tac, 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 puxa a liberdade que ele não tinha, né?
se nós formos com essa ideia de que nós não podemos ter presídio naquela localidade, naquele município específico, nós não vamos ter presídio em lugar nenhum. Que o mesmo argumento se coloca para uma cidade como Brasília, pode se colocar para uma cidade como a pequena Catanduvas, no Paraná, que tem lá um presídio federal. As pessoas estão desvendando a alma para ter um like a mais, uma coisa a mais. Quando o like, eventualmente, você tem com as pessoas que estão de verdade no seu redor, no seu convívio, e sabe quem é você de verdade, com seus defeitos, com suas qualidades. Tá aí, que legal. São muitas impressões e muita diversidade, né? Tinha política, tinha cultura, arte, tinha um pouquinho de economia. negro. Exatamente. Algumas dessas entrevistas a gente viaja para fazer, né? Quando há oportunidade. Viajamos para entrevistar o Eduardo Cobra, que apareceu ali, que é o que faz os grafites, os desenhos nos muros, né? Inclusive, ele tem obras que são colocadas no Guinness Book como as maiores obras do mundo. A gente começou com a Nina Silva ali também, do movimento Black Money. A gente falou sobre empreendedorismo dentro da cultura negra, do movimento negro. Aí fala de cultura, você vê entrevista com o Sérgio Moro, o ministro Luiz Ramos, e aí a gente vai. Você viu aquilo que eu contei, o ministro chega de moto, né, contando que ele tem uma paixão de moto, quer dizer, ele sai um pouco daquela carapaça dura ali de ser o ministro do governo. Você acaba trazendo um pouco dos bastidores, exatamente, né, um pouco da vida, né, humanizar aquelas personalidades. Você falou antes da wishlist, a lista de desejos. Você já tem uma listinha de pessoas que você pretende trazer? Porque agora vocês estão reprisando, inclusive, importante hoje, infelizmente não tem impressões. Pois é. Hoje está rolando a Copa Santiago, mas semana que vem tem. E já tem coisa nova vindo aí também. Semana que vem ainda é uma reprise. A gente escolheu os programas assim mais legais que a gente fez durante o ano para trazer nesse período de janeiro, para a gente já começar a produção para o ano novo. Assim, eu não queria falar muito em wishlist agora, porque como não tem muitas confirmações ainda, tem algumas, outras não tem. Tem desejos, né? Tem desejos de nomes importantes, como o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, se tratando da questão de política. Tem o pessoal da AGU, que a gente também quer trazer. Tem nomes, por exemplo, que não tem nada a ver com política, que é um desejo, Rita Lobo, que faz a gente falar de comida, né, e trazer outros temas, assim. É legal que no vídeo começou com Caligari, né, que é escritor, ele é terapeuta. Ele é psicoterapeuta, e a gente teve uma conversa bacana sobre o sentido da vida, né. A gente está aqui em Brasília, então a gente tem a oportunidade muito de entrevistar políticos na cidade. Sim. E pessoas que também vão passando, como era o caso do Caligares, que recebeu a gente super bem, ele veio lançar um livro e veio falar sobre o sentido da vida aplicado em diversos assuntos. Ele estava na área da saúde falando sobre isso. Ele gosta muito de escrever sobre o tema e abriu as portas, assim, ficou um papo super bacana. Eu assisti, ficou muito bom. Que a gente não para pensar, né? Vai levando a vida e qual é o meu sentido aqui? Como é que eu posso fazer para encontrar esse sentido? Como é que você faz esse estudo dessas pautas? Como é que você se prepara? Porque são assuntos diversos. São assuntos diversos. Querendo ou não, você acaba virando uma mini especialista naquilo, né? Para poder conduzir, Sabe o que eu acho legal do Impressões? É que ele me dá essa oportunidade de ampliar os horizontes. Você já gosta de uma determinada pessoa ou de um determinado assunto, mas você tem que sentar para estudar aquilo ali. Você não vai para a entrevista assim, sem saber exatamente com quem você está conversando, sobre que possibilidades você pode explorar. Então, assim, a lição número 1 é sentar e prestar atenção, e estudar e tirar dúvida. E a partir daquilo ali você fala, poxa, mas eu já queria perguntar isso, aí vem desdobrando, então, as outras perguntas que você quer ver com aquela pessoa, que você quer saber daquela pessoa. Perguntas que outras pessoas não fizeram. Então, você senta, eu gasto bastante tempo fazendo isso. O que eu posso perguntar? Bastante tempo fazendo isso. Para mim? A brincadeira. O que eu posso perguntar para o que eu posso que ela não respondeu ainda? Que agora a gente está inventando aqui também, Isso que eu ia falar para você, pode perguntar um monte de coisa, porque eu normalmente não sou entrevistada. Eu que faço as perguntas. Me diz uma coisa, você está um pouco mais de um ano à frente do Impressões. Não, quase. Ainda, quase um ano. Ainda vou fazer um pouquinho. Na realidade, setembro a gente começou ali a fazer um namoro, em outubro. Então tem pouquinho tempo. O Impressões é que nesse formato novo vai fazer um ano em abril. Né? Ele era um programa de entrevistas que tinha um outro nome, ganhou um outro formato. A partir de abril ele ganhou esse nome e agora ele é um filhinho muito querido, que eu amo muito fazer. E é mesmo. De verdade. Fica comigo, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo, porque eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Eu estou de volta ao vivo com a ABC no ar e com o programa Impressões. Ao meu lado, a
Catiúcia já está há quase um ano à frente desse programa que traz essa diversidade de assuntos, de tema, de impressões. Nesse quase um ano, tem algum assunto que realmente te chamou a atenção? Karina, é tão difícil escolher um assunto só, a gente fica assim olhando para o cantinho pensando qual será o assunto. Mas assim, eu posso dizer que a gente tenta trazer temas que as pessoas às vezes não param muito para prestar atenção. Por exemplo, um que eu falei, não, acho que a gente tem que levar isso para lá, era falar de coisas boas. Como a gente falou do sentido da vida, né, com o Contato Caligares, a gente pensou, olha, tem uma pessoa aqui que faz um trabalho que é divulgar notícias boas. Vamos ver o que tem por trás disso, né? Para a gente tentar refletir, até ajudar as pessoas a pensarem em outras coisas, que não só aquele batidão do dia a dia. Então, e esmiuçar temas, por exemplo. Uma das coisas que se fala muito ultimamente é em parto natural, parto humanizado, se deve fazer, quais são as questões que estão envolvidas em relação a isso, como as pessoas podem ter acesso. Então, vamos refletir sobre isso. A gente gosta de trazer esses assuntos do momento para bater esse papo. E a gente bateu um papo com uma doula que fez aquele filme O Renascimento do Parto, e a gente foi atrás de desvendar. Então, são tantos diversos assuntos. Um que eu ainda não falei é sobre comida, que eu gosto muito de cozinhar e eu gosto muito de que as pessoas conversem comigo sobre isso. E é uma paixão nacional mundial, É uma paixão nacional. O melhor lugar da casa é a cozinha e é onde a gente conta as nossas histórias mais engraçadas e interessantes, né? Então, são papos legais que a gente gosta de trazer. E os assuntos também vão se diluindo ao longo do ano. Porque, assim, se tem alguma coisa, como a gente fala no jornalismo, que é o factual, aquilo que aconteceu no dia a dia. Aconteceu, sei lá, um presídio estourou uma rebelião. Se você quer falar sobre rebelião, você aproveita aquele fato que aconteceu para ir discutir aquilo. Então, a gente também tem esse papel de estar discutindo essa atualidade, o que está acontecendo ali no dia a dia. Vocês pegam aquele assunto do momento e conseguem trazer, contextualizam e trazem na época profundidade maior. Da entrevista com o Moro, ele estava lançando o pacote anticrime, né, que já até foi aprovado. E aí era para debater. Então, a gente está abrindo as portas para todos os assuntos. Porque isso já é diferente um pouco de um outro trabalho que você faz aqui na casa, que é o Jornal da Noite, das 8 às 9. Exatamente, o Repórter Brasil. O Repórter Brasil, que daqui a pouquinho, inclusive, a Catiúcia sai daqui, porque eu sei que está pegando fogo, Exatamente, né? O fechamento é uma loucura. Fechamento. A gente abriu um espacinho para vir conversar com a Karina, com vocês, porque a gente também acha isso importante. E aí no jornal já é diferente, já é tudo factual, a notícia é diferente. Tudo é mais rápido. Inclusive, é uma curiosidade que as pessoas falam assim para mim, nossa, como é tão diferente você no jornal e é tão diferente você no Impressões, né? Porque o jornal a gente tem um script mais fechadinho, né? Tem o TP, a gente lê no TP. Lá no Impressões não tem TP, é tudo no improviso. A gente vai levando o que está acontecendo no momento. Às vezes você faz um roteiro de entrevistas, né? Tem lá, faço não sei quantas perguntas. Às vezes eu não faço nenhuma pergunta que está lá. Porque a conversa vai sendo levada e ela vai tendo o próprio caminho. Esse é o diferencial, O jornal não. O jornal, ele tem um script que você segue ali. É claro que ele pode ser repaginado, mas está sempre dentro de um script. E aí é um pouco mais sério mesmo, porque as notícias são do dia, normalmente são as notícias mais pesadas. Sim. Então você fica com aquela cara mais séria mesmo, porque o assunto é mais sério. Nem é todo assunto que dá para descontrair. Então, ali não é uma conversa, ali você está passando a informação. Exatamente. No Impressões você literalmente bate um papo. E deve ser maravilhoso, né? Você ter acesso a tantas pessoas legais, a tantas histórias, né? Essas mais diversas impressões. Que você nem imaginava que iria conhecer. A gente já falou de axé, de cultura, de pichação, de política, de economia, do que você imaginar. E se tem essa diferença de Impressões para o jornal, você também atua no Caminhos da Reportagem. Que, aliás, essa semana a gente está preparando aí uma entrevista sobre isso, que também já é um outro universo, né? Eu não podia ter escolhido outra profissão, né? Eu adoro, eu amo o que eu faço. É reportagem, é entrevista, é edição, é página jornal, que você imaginar, eu adoro fazer. No Caminhos da Reportagem, o bom é que como eu estou assim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu escolho ali um tempinho para fazer. Ano passado a gente fez sobre constelação familiar, mas já fiz sobre alcoolismo, já fiz sobre eleição, já fiz sobre Luiz Gonzaga, já fiz sobre Zika, naquela época que deu aquele problema do Zika vírus, né? E esse ano a gente já está preparando aí pelo menos 2 assuntos engavetados para fazer Caminhos da Reportagem. Muita coisa boa que vem por aí. Por isso que eu falei que é um ano de muito trabalho. Muito bom. Muito trabalho. Espero que seja para todos nós. E Impressões, toda segunda às 9 da noite. Hoje não teremos, Catiúcia está chegando, mas semana que vem Impressões está aí de volta. Semana que vem tem reprise e a partir de fevereiro a gente tem a programação nova, que depois eu volto aqui para contar quem vai ser o nosso primeiro entrevistado. Quero saber, hein? Catiúcia, obrigada, viu? Eu que agradeço, Foi um prazer conversar contigo. Meu. Sucesso para você. Vou voltar lá pro jornal que tá fervendo. Corre, corre.
E é isso aí, gente. Ó, de segunda a sexta, antes do EBC no ar, tem o Sem Censura, que é um dos programas mais antigos da TV Brasil, sempre, ó, às 6 horas da tarde. A Vera e o Bruno mandaram um recadinho pra gente, porque o assunto de amanhã envolve saúde. Vera, Bruno, com vocês. Karina, estamos aqui para convidar você para assistir ao Sem Censura de amanhã. Pois é, olha só, primeiro é um prazer estar aqui no EBC no ar e o tema de amanhã no Sem Censura, os problemas da tireoide, assunto muito importante. Com quem que a gente vai conversar, Vera? Nós teremos a endocrinologista Luciana Espina e a historiadora, que também é paciente, a Ana Oliveira. Vai ser às 6 da tarde. Vamos lá? Bora! Bora, gente! Muito bom, assunto massa. Amanhã estarei ligada também. E ó, de saúde, a gente vai falar agora, sabe de quê? De cinema, porque hoje, logo mais às 11h30 da noite, tem o Cine Verão, com um filme especial para, ó, aproximar os países da língua portuguesa. Se liga aí. Olá! O cinema é uma ótima maneira de mergulhar em outras culturas. E para a gente conhecer um pouco mais de países que, assim como o Brasil, tem o português como língua oficial, a TV Brasil apresenta o Cine Verão CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Às 11h30 da noite é a vez do documentário Bidon, Nação Ilhéu, longa de Cabo Verde, dirigido por Celeste Fortes. Janeiro de 91. Mãe é de Sonsem, meu pai é de Sintanton. O filme retrata as histórias de 3 mulheres e como cada uma vive sua relação com o bidon que vem de fora. O bidon, que é o nome dado às vasilhas metálicas que chegam do estrangeiro cheias de mercadorias e presentes importados, é um elemento central na vida dos cabo-verdianos e marca a relação entre quem emigrou e aqueles que ficaram. Camila tinha 11 anos quando viu a mãe emigrar para os Estados Unidos. Há 18 anos, a distância entre elas é encurtada através dos bidons preparados com afeto maternal. Donação revende produtos dos bidons importados por comerciantes locais para driblar a pobreza e sustentar os filhos. Ela percorre os bairros periféricos da ilha para a venda ambulante enquanto sonha em alcançar a terra longe. Patrícia já viveu na terra longe. Regressou ainda criança e procura resgatar memórias da experiência fora, comprando vários produtos importados dos Estados Unidos. Ela não pensa em morar no exterior novamente, mas assim como a maioria dos cabo-verdianos, tem o desejo de um dia receber um bidon. Sim, obrigada. De nada. É isso aí, intervalo rápido, daqui a pouquinho eu tô de volta. Tô de volta com o EBC no ar. Eu quero lembrar que, ó, de segunda a sexta tem uma galera massa que fala de arte e cultura aqui na TV Brasil. É o programa Fique Ligado, sempre às 5h30 da tarde. E o Murilo mandou um oi pra gente contando tudo o que vem por aí. Se liga. Oi, Karina, que bom estar participando aqui do EBC no ar contigo, trazendo principalmente, né, as notícias do nosso Fique Ligado dessa terça-feira. Terça-feira é dia em que o nosso programa se dedica à literatura. Por quê? Porque toda terça-feira tem o quadro Na Estante com a nossa repórter Sara Kines, direto de São Paulo. Ela sempre tem um bate-papo sensacional com algum autor que está lançando livro, que está lançando obras, enfim. Vale muito a pena ficar ligado nessa terça-feira para acompanhar não só o Na Estante, que é esse nosso quadro, mas também o nosso assunto do dia, que vai ser os 70 anos da morte de George Orwell. 70 anos completados nesta terça-feira. Ele que é o autor de grandes clássicos da literatura mundial, como, por exemplo, 1984 e A Revolução dos Bichos. Só para você ter uma ideia, esse nosso momento, né, na televisão brasileira, a gente está acompanhando aí a chegada do Big Brother Brasil lá na TV Globo, né? Pois é. Esse grande irmão, ele foi inspirado pela obra de George Orwell, que previa, né, o Big Brother, ou seja, aquele ser que tudo vigiava. Super legal, né? Então, ó, esses são só alguns dos assuntos do Fique Ligado dessa terça-feira. Eu estou esperando não só você, Karina, como todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no EBC no ar, viu? Fique ligado. Aí, eu gostei. Obrigada, Murilo. George Orwell, um
clássico mesmo. E amanhã, então, fique ligado, 5h30 da tarde, imperdível. E, ó, fique ligado também, porque hoje tem muita música com Verão Show, trazendo aí uma das grandes divas da música brasileira e, nesse caso, uma das maiores representantes da música nordestina. Eu tô falando de Elba Ramalho. Curte Sol que vem por aí e eu fico por aqui, né? Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Um grande beijo. Tchau.